assunto de hoje do quadro Cuidar da Casa Comum é sobre a saúde mental de cada um de nós, que em desequilíbrio pode levar ao suicídio. O assunto quase não é divulgado e muito menos discutido, mas aumentam os casos a cada ano em todo o mundo. Para falar sobre isso, eu converso agora com a doutora em psicologia, Célia Ferreira. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Falar sobre suicídio, quase sempre as pessoas deixam esse assunto, é quase um tabu. Mas não pode ser assim. Não é quase, é exatamente. É um tabu? É um tabu. Como falar de morte é um tabu, falar de suicídio é um tabu maior ainda. Então é necessário se falar para que as pessoas tenham consciência dos riscos e possam fazer alguma coisa em tempo. E aí fazer o que a gente chama de prevenção do suicídio. Como que pode acontecer isso? A senhora fala em tempo. As pessoas que que acabam cometendo o suicídio, de certa forma, elas deixam alguns sinais nesse período que antecede? Nós falamos de comportamento suicida, que corresponde a vários comportamentos que a pessoa tem de risco, né? Ela começa com a ideação, tem um plano muitas vezes, ela ameaça, fala para as pessoas, depois ela chega à tentativa e muitas vezes ao suicídio exitoso, ou seja, o suicídio. Então, falar sobre isso, né, é uma coisa importante, porque as pessoas vão identificando alguns sinais de alerta, como nós chamamos. Então, as pessoas às vezes mudam o comportamento, elas emitem frases que são frases que estão denunciando o seu estado emocional, o seu sofrimento psíquico. Tal como, por exemplo, a pessoa fala: a vida é insuportável, eu não aguento mais essa vida, eu sou um peso para os outros. Não é só a frase isolada, mas um conjunto de fatores. Tem comportamentos no dia a dia. Exatamente. Ela tem, às vezes, um isolamento social, ela já não está trabalhando como fazia antes, ela começa a ter alguns pensamentos, ela começa a fazer um testamento, muitas vezes, né? E aí nós vamos encontrar alguns fatores presentes. No caso, por exemplo, a questão de gênero. Os homens se matam mais de suicídio do que as mulheres. Então, tem o homem... alguma razão, assim? Olha, veja só, tem muito a ver com a intencionalidade, tem muito a ver com o método escolhido. Geralmente são métodos mais letais do que a mulher, mas a mulher tenta mais do que o homem. Digamos, de 3 para 1. 3 homens morrem de suicídio para uma mulher que tenta suicídio, mas as mulheres tentam mais o suicídio do que morrem. No caso, seria 1 de morte e 3 tentativas, né? Então, o que é que acontece? As mulheres buscam mais ajuda, as mulheres conversam mais, elas têm uma outra forma de encarar as dificuldades emocionais, enquanto que os homens, pela nossa cultura, eles são fechados, retraídos, não procuram ajuda, e quando acontece isso, já está em casos extremos. E muitas vezes nós vamos encontrar também a presença de transtornos psiquiátricos, né, como a depressão. Mas é comum nós falarmos na presença de 4Ds, que ocorre com as pessoas que tentam suicídio e aquelas que morrem. São um primeiro D, a desesperança. A pessoa não tem esperança por mais nada na vida dela. Perde o gosto por viver? Perde razões para viver. O outro D seria um sentimento de desamparo, embora ela não esteja, muitas vezes, desamparada. Um desespero que a coloca numa situação que não tem saída mais. E, junto, nós vamos encontrar a depressão. E há um outro D agora que nós vamos acrescentar, que é a dependência de substâncias tóxicas, de drogas. Então, algum tipo de álcool. Exato, álcool, drogas, que isso vai aumentar, potencializar mais as questões dos seus pensamentos, a dificuldade de enfrentar problemas, e aí é quando se instala realmente um desejo de morte. Doutora Célia, muitas vezes a gente ouve falar assim, a pessoa que fala que vai se matar, ela não concretiza isso, mas ela começa a falar sobre isso. E muitas vezes a família, os amigos deixam para lá. A senhora já ouviu falar muito sobre isso também, né? Isso vai sim exatamente enquadrar num grande conjunto de mitos que foram criados pela sociedade, né, com relação ao suicídio. Quer dizer, veja só, esse é um mito. Quem fala muito não vai morrer, e a gente sabe que não é assim. Quem fala
está realmente dando um dando um sinal de que ela está em sofrimento e que ela está realmente numa situação bastante delicada. E outra coisa, quem fez uma tentativa, não, já fez uma tentativa, sobreviveu, passou por muitas coisas, não vai tentar. É outro engano. Quem fez uma tentativa, nós temos que ficar muito atento. A família acompanhando, essa pessoa precisa sempre estar com cuidados. Só que nós temos também que chamar a atenção para uma coisa. Muitas pessoas que tentam suicídio, a família fica tão preocupada que começa quase a vigiar essa pessoa. E essa pessoa, eu já vi casos de pessoas dizerem assim, olha, eu quero esquecer isso, mas a minha família fica o tempo todo, se eu estou um pouco diferente, se eu estou calada... Já está perguntando. Já está perguntando, e aí, o que está acontecendo? Você está pensando em morrer de novo? E a pessoa fica extremamente angustiada, né? Então, nós temos que ter um meio termo nisso, né? Com certeza, é um apoio, né, um apoio com apoio, né? Exatamente. Uma ajuda consciente. Uma ajuda, né, não deixar a pessoa sozinha quando ela está em risco, né? Isso é muito importante. Em relação ao Setembro Amarelo, o que a gente vai ter aí? Então, Setembro Amarelo é uma programação, é uma mobilização nacional que está ocorrendo aqui em Goiânia, como ocorre em várias cidades do Brasil. E esse ano o projeto Intervir Suporte em Perdas... aqui pra gente. Isso. O projeto Intervir Suporte em Perdas resolveu juntar-se a várias instituições, fazer grandes parceiros para uma mobilização maior. E nós temos a PUC, por exemplo, Sim. A PUC TV é uma parceira nossa, a Universidade Federal, o CVV, a Clínica Ineuro, a Prefeitura de Goiânia também, e uma ONG muito importante que é a Total. Já nesse fim de semana tem atividade? Já. No sábado nós teremos a abertura oficial com um debate lá na Total Educação, que é uma ONG situada lá no Alphaville, que vai ter um debate com vários profissionais. No domingo a caminhada, que está a cargo do CVV, será de manhã cedo, às 9 horas, no Parque Flamboyant. E durante todo o mês, várias atividades. Nós teremos rodas de conversa, nós teremos mesas redondas, conferências. E quem está convidado para participar? Todas as pessoas estão convidadas. Esse é um trabalho para a sociedade. E nós temos um lema, não é o nosso, é de quem trabalha com suicídio. Prevenção do suicídio é uma tarefa para muitas mãos. Para todo mundo. Para todo mundo. Muito obrigada pela presença da senhora, muito bom tê-la aqui falando sobre esse assunto que quase sempre a gente não fala, Exato. Mas é muito bom falar. Muito obrigada pela presença. Obrigado e vamos esperar a população em todas as atividades. Boa tarde. Muito obrigada. Eu conversei agora com a doutora em psicologia, Célia Ferreira, e vale lembrar que a gente tem o Setembro Amarelo para discutir sobre esse assunto.